1º de agosto, tema 9. Santo Afonso Maria de Ligório, Bispo e Doutor da Igreja. Memória. Pontos a meditar. 1. Sua devoção à Virgem. 2. A mediação de Nossa Senhora. 3. Eficácia dessa mediação. Santo Afonso Maria de Ligório nasceu em Nápoles em 1696. Doutorou-se em Direito Civil e em Direito Canônico. Recebeu a ordenação sacerdotal e fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Para fomentar a vida cristã no povo, dedicou-se à pregação e publicou diversas obras, especialmente sobre a Virgem, a Eucaristia, a vida cristã e de teologia moral, matéria pela qual recebeu o título de Doutor da Igreja. A sua vida longeva constitui um admirável exemplo de trabalho, de simplicidade, de espírito de sacrifício e de preocupação por ajudar os outros a alcançar a salvação eterna. Foi eleito bispo de Santa Ágata de Gote, mas uns anos depois renunciou ao cargo e morreu entre os seus em Pagani, perto de Nápoles, em 1787. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres e curar os doentes. A longa vida de Santo Afonso esteve repleta de um trabalho incessante, trabalho de missionário, de bispo, de teólogo e de escritor espiritual, de fundador e superior de uma congregação religiosa. Viveu num tempo em que a descristianização aumentava continuamente. Por isso, o Senhor levou-o a entrar em contato com o povo, culturalmente desatendido e espiritualmente necessitado, por meio de missões populares. Pregou incansavelmente, ensinando doutrina e animando a todos com a palavra de Deus e com seus escritos, a oração pessoal que devolve às almas a tranquilidade da confiança e o otimismo da salvação. Entre outras coisas, escreveu: Deus não nega a ninguém a graça da oração, mediante a qual se obtém ajuda para vencer toda a concupiscência e toda a tentação. E digo, e repito, e repetirei sempre, enquanto viver, sublinhava o santo, que toda a nossa salvação está na oração. Daí o famoso axioma: quem reza salva-se, quem não reza condena-se. A oração sempre foi o grande remédio para todos os males. É ela que nos abre as portas do céu. É um ensinamento contínuo das almas que estiveram muito perto de Deus. Santo Afonso procurou que os fiéis cristãos orientassem sua vida para o sacrário, que desenvolvessem uma íntima piedade para com Jesus sacramentado e deu particular importância às visitas ao Santíssimo, chegando a escrever um pequeno tratado sobre elas. Pela retidão e profundidade da sua doutrina, especialmente em matéria moral, foi declarado doutor da Igreja. Compreendeu também que o caminho que leva à perda da fé começa muitas vezes pela tibieza e frialdade na devoção à Virgem. E, em sentido contrário, o retorno a Jesus começa por um grande amor a Maria. Por isso, difundiu por toda parte a devoção mariana e preparou para os fiéis, e em especial para os sacerdotes, um arsenal de materiais para a pregação e propagação da devoção a essa Mãe Divina.
A Igreja sempre entendeu que um ponto totalmente particular na economia da salvação é a devoção à Virgem, medianeira das graças e corredentora, e por isso mãe, advogada e rainha. Na verdade, afirma o Papa João Paulo II, Afonso sempre foi todo de Maria, desde o começo da sua vida até a morte. Cada um de nós deve ser também todo de Maria, tendo-a presente nos seus afazeres ordinários, por pequenos que sejam. E não devemos esquecer-nos nunca, sobretudo se alguma vez tivermos a desgraça de afastar-nos, de que a Jesus sempre se vai e se volta por Maria. Ela conduz-nos ao seu Filho rápida e eficazmente. Santo Afonso morreu muito idoso, e o Senhor permitiu que os últimos anos da sua vida fossem de purificação. Entre as provas pelas quais passou, uma muito dolorosa foi a perda da vista, e o santo distraía as horas rezando e pedindo que lhe lesse algum livro piedoso. Conta-se que certo dia, entusiasmado com o livro que lhe liam, perguntou quem tinha escrito tais maravilhas, tão cheias de piedade e de amor, a Nossa Senhora. Como resposta, quem o acompanhava leu o título As Glórias de Maria, por Afonso Maria de Ligório. O venerável ancião cobriu o rosto com as duas mãos, lamentando uma vez mais a perda da memória, mas alegrando-se imensamente com aquele testemunho de amor à Santíssima Virgem. Foi um grande consolo que o Senhor lhe concedeu no meio de tantas trevas. Os conhecimentos teológicos do santo e a sua experiência pessoal levaram-no à convicção de que a vida espiritual e a sua restauração nas almas devem ser alcançadas conforme o plano divino que o próprio Deus preestabeleceu e realizou na história da salvação, por meio da mediação de Nossa Senhora, por quem nos veio a vida e que é o caminho fácil de retorno ao próprio Deus. Deus quer, afirma o santo, que todos os bens que procedem dele nos cheguem por meio da Santíssima Virgem. E cita a conhecida sentença de São Bernardo: é vontade de Deus que tudo obtenhamos por Maria. Ela é a nossa principal intercessora no céu, quem consegue tudo aquilo de que necessitamos. Mais ainda, muitas vezes a Virgem adianta-se às nossas orações, protege-nos, sugere no fundo da alma essas santas inspirações que nos levam a viver mais delicadamente a caridade. Anima-nos e dá-nos forças nos momentos de desânimo. Vem em nossa defesa quando recorremos a ela nas tentações. É a nossa grande aliada no apostolado, concretamente. Permite que as nossas palavras, tantas vezes ineptas e mal amanhadas, encontrem eco no coração dos nossos amigos. Foi esta a frequente descoberta de muitos santos. Com Maria, chegamos antes, mais e melhor, às metas sobrenaturais que nos tínhamos proposto. A função do mediador consiste em unir ou pôr em comunicação os dois extremos entre os quais se encontra. Jesus Cristo é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens, porque, sendo verdadeiro Deus e homem verdadeiro, ofereceu um sacrifício de valor infinito, a sua própria morte, para reconciliar os homens com Deus. Mas isto não impede que os anjos e os santos, e de modo inteiramente singular Nossa Senhora, exerçam essa função. A missão maternal de Maria a favor dos homens não obscurece nem diminui de maneira nenhuma a mediação única de Cristo. Antes, mostra sua eficácia, porque todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem a favor dos homens não é exigido por nenhuma necessidade interna, mas resulta do beneplácito divino e flui dos superabundantes méritos de Cristo. A Virgem, por ser mãe espiritual dos homens, é chamada especialmente medianeira, pois apresenta ao Senhor as nossas orações e as nossas obras,
e faz-nos alcançar os dons divinos. Maria corrige muitas das nossas petições que não estão totalmente bem orientadas, a fim de que obtenham o seu fruto. Pela sua condição de mãe de Deus, faz parte de um modo peculiar da Trindade de Deus e, pela sua condição de mãe dos homens, tem a missão confiada por Deus de cuidar dos seus filhos que ainda somos peregrinos. Quantas vezes não a teremos encontrado no nosso caminho? Em quantas ocasiões não terá saído ao nosso encontro, oferecendo-nos a sua ajuda e o seu consolo? Onde estaríamos se ela não nos tivesse tomado pela mão e em circunstâncias bem determinadas? Porque as súplicas de Maria têm tanta eficácia diante de Deus? Pergunta-se Santo Afonso. E responde: as orações dos santos são orações de servos, mas as de Maria são orações de mãe, e daí procedem a sua eficácia e o seu caráter de autoridade. E como Jesus ama imensamente a sua mãe, ela não pode pedir sem ser atendida. E para prová-lo, recorda as bodas de Caná, em que Jesus realizou o seu primeiro milagre por intercessão de Nossa Senhora. Faltava vinho, com a consequente aflição dos esposos. Ninguém pediu à Santíssima Virgem que intercedesse junto do seu filho pelos consternados esposos. Mas o coração de Maria, que não pode deixar de compadecer-se dos infortunados, impeliu-a a encarregar-se pessoalmente do ofício de intercessora e a pedir ao filho um milagre, apesar de ninguém lhe ter pedido. E o santo conclui: se a senhora agiu assim, sem que lhe o pedissem, o que teria feito se lhe tivessem suplicado? Como não há de atender às nossas súplicas? Pedimos hoje a Santo Afonso Maria de Ligório que nos alcance a graça de amarmos Nossa Senhora tanto como ele a amou, enquanto esteve nesta terra, e nos anime a difundir a sua devoção por toda parte. Aprendamos que, com ela, alcançamos antes, mais e melhor, aquilo que sozinhos nunca alcançaríamos: metas apostólicas, defeitos que devemos dominar, intimidade com o seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.